Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Maria Godoy, estou aqui para falar sobre privacidade e proteção de dados. E dentro de 7 segundos a gente vai falar um pouquinho sobre projeto de adequação, o que é e como implementar. Um dos principais serviços que pode ser prestado na área de privacidade e proteção de dados é justamente esse, projeto de adequação LGPD ou de implementação, o nome pode variar um pouquinho. E o objetivo desse vídeo é mostrar para você o que é esse projeto de adequação e principalmente como ele é feito na prática, né? Qual metodologia que, na verdade, eu sigo. Tem algumas metodologias aí no mercado, cada profissional acaba adaptando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, criando o seu próprio método, né? Porque a lei não formaliza como deve ser feito esse projeto de adequação. A lei formaliza ali o que a organização, né, seja ela pública ou privada, o que a organização deve ter implementado, né? Então, basicamente, aí a gente já falou um pouquinho sobre a ideia do que é esse projeto de adequação. Ou seja, é você estar em conformidade com o que a lei determina, né? É você adequar a empresa. O nome é bem sugestivo. E uma pergunta que fazem muito é quem pode prestar esse tipo de serviço? Seja um projeto de adequação ou seja qualquer outro em privacidade e proteção de dados. Não são apenas advogados, essa é uma ideia que algumas pessoas têm, né, de que você precisa ser advogado para tratar sobre a LGPD, mas não necessariamente tem os limites, obviamente, né, os limites ali do Estatuto da Ordem, os limites da OAB, que definem o que um advogado pode fazer e o que uma pessoa que não é advogada também não pode, né, na competência privativa dos advogados. Então, tem que observar só essa questão. Mas, fora isso, por exemplo, prestar treinamentos para LGPD é uma coisa que pode ser implementada por qualquer pessoa, né, desde que tenha a competência para isso, né, tenha o conhecimento técnico, prático necessário. Então, em resumo, não precisa ser advogado, pode ser desde bacharel de direito até profissionais de segurança da informação, que a gente tem visto também bastante atuando nessa área. Então, como eu mencionei ali, né, não tem uma estrutura formal de como o projeto de adequação deve ser feito. Eu vou apresentar aqui para vocês a metodologia que eu uso, assim, tanto no Brasil, isso é importante mencionar, tanto no Brasil quanto fora. Então, é uma metodologia que pode ser aplicada para qualquer jurisdição, para qualquer lei que se aplique de proteção de dados, não só para a LGPD. Bom, eu dividi isso em 3 fases, né? Eu vejo que muitos profissionais dividem em algumas mais, ou colocam algumas coisas que estão ali na minha segunda fase, eles colocam na primeira. Isso é um pouco variável, mas no fim a ideia geral é a mesma, né? É você analisar a estrutura daquela empresa, tudo que ela tem implementado, avaliar o quão distante ela está do mundo ideal da LGPD, né? De tudo que a lei exige que se tenha implementado lá. No meu caso, eu defini 3 etapas, né, gerais. A primeira delas, a concepção, a segunda, a implementação e a terceira, a manutenção. Na primeira fase ali de concepção, né, o nome já também é bem sugestivo, a gente vai conceber, né, as bases ali do que vai ser um programa de governança no futuro ou as bases mesmo do projeto de adequação. E aí é importante fazer um pouquinho, dar uma pausa aqui nas etapas para a gente fazer essa diferenciação entre o que é um projeto de adequação e o que é um programa de governança. Isso serve muito não só para você saber o que você está fazendo ou para onde você quer ir com o seu projeto de adequação, mas também para você poder vender o seu serviço, né? Porque se você vender um serviço passando por outro, vai ficar complicado depois na hora de entregar. E algumas vezes você não vai se embaranar nos conceitos ali e o cliente não vai nem entender o que você está vendendo para ele, e cliente que não entende o produto não compra. Então, isso dificulta um pouco as vendas dos seus serviços também. É bom que você tenha essa diferenciação bem clara, né? Quanto a projeto de adequação e programa de governança em conformidade, governança em privacidade. O segundo, esse que eu falei, programa de governança, ele é previsto na legislação, sim, como uma forma atenuante, por exemplo, de sanções e tal. Então, é algo facultativo, na verdade. Ele é previsto na legislação apenas nesse sentido, né, de que a empresa pode implementar medidas e tudo mais. Mas ele não é obrigatório. O projeto de adequação, ele passa, eu digo que ele é uma fase inicial do programa de conformidade, porque como que você vai ter medidas implementadas se você sequer conhece, né, em que nível, qual o nível de maturidade, o nível de risco que as atividades de tratamento daquela empresa ou daquela organização têm. Então, é preciso passar por essa fase inicial de adequação mesmo, para você criar uma base, né, que vai ser ali o seu primeiro degrau, o primeiro layer da proteção de dados na empresa,
e a partir disso você pode incrementar e continuar, né, na manutenção dessa adequação, criando assim um programa de governança. Então, para mim, eu tenho isso, o projeto de adequação, como lá o início de um programa de governança, né? Pode ser o início de um programa de governança. Eu digo pode ser porque algumas empresas já estão ali, né, com o programa de governança teoricamente implementado, só que quando a gente vai ver na prática, as medidas, né, reais ali, que são do dia a dia da empresa, elas não estão conformes. Então, aí entraria um projeto de adequação para colocar tudo no lugar. Feito esse parênteses ali, a gente pode voltar à ideia de concepção, que seria a primeira fase, a primeira etapa dessa metodologia de adequação. Com a concepção, a gente vai fazer ali, como eu mencionei, o primeiro layer, né? A primeira camada de produção de dados. E como que a gente vai fazer isso? A gente começa pelo mapeamento dos dados, o data mapping, né? Muita gente conhece assim. O que é isso? O mapeamento dos dados é nada mais, nada menos do que você avaliar todos os dados, onde estão, quais são os dados que aquela empresa trata, né? Quais são os fluxos e tudo mais. Então, com esse mapeamento dos dados, você vai ser capaz de começar o seu trabalho. Como que você vai criar uma política, né? Se você não sabe quais são as finalidades, sequer quais dados são tratados na empresa. E muitas vezes as empresas elas tratam dados em excesso porque elas não fazem esse passo inicial ali, né, de ver quais dados são necessários e tudo mais. Outro parênteses. Cada etapa tem várias etapas dentro, né? A gente fala que concepção, você vai fazer a base. Só que para fazer essa base, você passa por várias outras atividades dentro disso. Uma delas é o mapeamento de dados. E para fazer o mapeamento de dados, a gente subdivide isso em várias tarefas também. Uma dessas tarefas é fazer entrevistas com os funcionários, colaboradores, gestores e diretoria da empresa, né? Então, ou organização, eu falo empresa geralmente porque é com quem eu trabalho mais diretamente, mas pode ser organismo público também. Então, você vai passar por uma série de entrevistas. A gente pode fazer um vídeo falando mais sobre como proceder nessas entrevistas, que é uma dúvida bem constante que o pessoal tem. Mas você vai passar por uma série de entrevistas, vai analisar documentos. Se você tiver a possibilidade, você pode ir em loco, avaliar, né, como funcionam as práticas reais ali no dia a dia, passar um dia dentro da empresa. Também é bem interessante. Fazendo esse mapeamento através dessas subatividades aí, você vai ter um mapeamento, né? Um mapa, uma cartografia, um inventário ali dos dados. Com esse documento em mãos, você vai conseguir analisar também quais as medidas que realmente já estão implementadas na empresa, o que precisa fazer mais. E aí você vai produzir um relatório inicial de conformidade ou de avaliação inicial. Também não tem um nome fixo, como muitas das coisas ali em privacidade e proteção de dados, mas muita gente conhece como Gap Analysis. O que você vai fazer aí? Você vai pegar o mundo ideal da LGPD, o que deveria ser implementado e o que tem de fato na empresa, quais as práticas que ela costuma fazer. Você vai compará-los e vai, ao final disso, definir algumas recomendações e um plano de ação. Também acho bem interessante fazer um vídeo depois, futuramente, assim, sobre o plano de ação, porque, para mim, esse é um dos principais documentos que a gente tem, né? Ai, gente, tem muitos documentos que eu posso dizer que é principal aqui sobre privacidade e proteção de dados, mas eu diria que o plano de ação é um deles, não só para a empresa saber, né, o que falta ela fazer, também saber o que priorizar, que também é muito importante, mas para você, como profissional da privacidade, poder vender melhor os seus serviços. Porque com isso você vai ter uma visão clara do que a empresa precisa e do que você pode oferecer. Então, o plano de ação serve muito bem para você vender serviços a mais, né? Além ali do projeto de adequação. Por exemplo, no plano de ação você pode verificar que há necessidade de treinamento. E se porventura a empresa ainda não tem nenhum treinamento, e se porventura ela não incluiu isso no pacote de adequação ali que você vendeu, você pode vender posteriormente um serviço de treinamento, seja ele o treinamento inicial de base ou um treinamento contínuo, né? Um programa geral de formação. Eu costumo vender programas globais de formação que duram ali um ano. A gente vai desde a formação inicial, várias formações ao longo do ano específicas para departamentos específicos, sobre temas específicos, em formatos variados, né? Tanto a gente envia quiz de e-mail para participar. Tem vários formatos também. É um vídeo interessante para fazer aqui para o canal sobre treinamentos. Vou ficar com essa ideia também anotada. Mas, em resumo, essa fase de concepção e o plano de ação que resulta dessa fase de concepção é um dos documentos muito importantes para você como profissional de privacidade.
além de que também é importante para a empresa, porque ela vai conseguir visualizar, e isso é importante, fazer um plano de ação didático, vamos dizer assim, que é didático e acessível, né, para a empresa. Tanto o relatório, todos os documentos mesmo que a gente faz em privacidade e proteção de dados, eles não podem ter aquele juridiquês, aquela formalismo técnico, né? Obviamente você vai ser técnico onde precisa ser, você vai apontar os artigos corretos, vai apontar, né, tudo que precisa ser feito de forma ali exata na lei. Porém, você vai usar uma linguagem clara, você vai usar gráficos, você vai usar cores para prioridades, né? Vermelho, laranja, verde, simplificando assim, né? Deixando visual. Porque o pessoal da empresa, o foco deles ali no dia a dia não é a privacidade e a proteção de dados, é o negócio em si, né? O vendedor quer vender, o serviço ao cliente quer atender o cliente, o RH quer gerir os empregados. Ninguém quer, vou me preocupar com a privacidade. Não é o foco. Infelizmente, né? A gente não pode exigir isso porque não é realista. Então a gente tem que facilitar a vida deles para que eles facilitem a nossa posteriormente. Então, o plano de ação super visual, faz ali com cores, como eu falei, né? Vermelho para o que é mais urgente, coloque em ordem de prioridade as coisas, elenque os prazos em que algumas coisas têm que ser feitas. Por exemplo, a gente tem uma legislação lá no Quebec que está sendo escalonada em 3 anos a implementação dela. Então a gente coloca ali, no primeiro ano a gente sugere isso, isso e isso. Isso aqui você pode deixar um pouco de lado, que vai ser só exigido lá no segundo ou no terceiro ano de implementação. Então, observe isso também, se tem algum escalonamento na lei, o que é exigido hoje e o que pode ser exigido mais para frente, para você colocar, né, manejar essa ordem de prioridades ali. Essa fase de concepção é importante para isso, para você criar todas as bases, né? Você vai saber o que fazer. É basicamente isso. Você vai fazer esse reconhecimento do território ali da empresa, você vai entender a organização, como ela funciona, todo o tratamento de dados realizado por ela, e aí vai definir o que fazer. E o que fazer será feito na segunda etapa, que é a etapa de implementação da LGPD, implementação daquilo que você definiu no plano de ação, conforme a ordem de prioridades que você definiu ali. Portanto, é aí que você vai começar a fazer a famosa política de privacidade, aviso de privacidade nos sites, tudo você vai começar a implementar de fato. É aí que você vai começar a colocar, então, a empresa adequada, né? Que ela vai começar a se tornar adequada, ou conforme a legislação. Nessa fase, então, você faz essas políticas, você faz procedimentos internos também, de gestão de direitos, como que os funcionários vão lidar, né, com os pedidos, as requisições dos titulares de dados. Você também pode dar uma olhada no que existe já, se é que existe, né? Caso exista, você dá uma olhada nas políticas já de governança, o que for mais amplo também. É importante que você adicione coisas relacionadas à privacidade. Os contratos também podem ser revisados nessa etapa de implementação, né, para incluir cláusulas relativas à privacidade e proteção de dados. Contratos tanto com clientes quanto contratos com fornecedores. Verificar também se você vislumbrou ali no mapeamento que há transferência internacional de dados, verificar se os mecanismos, né, para essas transferências estão implementados ou não e implementar nessa fase. Então, a segunda fase de implementação é basicamente isso, mãos à obra, você colocar tudo no lugar. Você vai conseguir fazer tudo? Não digo que vai conseguir, porque às vezes o plano de ação é muito extenso. Então, isso é importante que você limite já ali na sua contratação, né? Em que medida a adequação vai se dar. E eu digo isso porque o processo de adequação ele é uma coisa constante, ele é infinito. Porque algumas pessoas falam, ai, não acredito, estou trabalhando tanto e amanhã tudo pode mudar. Realmente, tudo pode mudar. Ou seja, todos os funcionários que você treinou podem ser demitidos, vamos pensar no pior cenário aqui, né? Então você tem ali um pessoal novo entrando sem treinamento. O que vai ter que fazer? Implementar novamente, certo? Então, o projeto de adequação, ele é bom e ruim. É bom porque te coloca, né, numa posição ali de você saber tudo e colocar a empresa na conformidade. Porém, essa conformidade, ela pode ser muito momentânea, assim, ela pode sumir muito rapidamente, por vários fatores, né? Por exemplo, o negócio resolve implementar uma nova tecnologia, colocar ali um reconhecimento facial em alguma coisa, em alguma atividade que não tinha antes, né? Então, você vai ter que sempre estar readequando essa empresa. E é aí que a gente entra com a terceira fase de um projeto de adequação ou projeto de criação do programa de governança, se vocês quiserem visualizar nesse aspecto mais amplo, né?
A terceira fase seria a manutenção da adequação feita e gerir internamente tudo que está sendo feito, gerir as políticas, os procedimentos, né? Fazer testes, auditorias, tudo isso a gente passa ali para a terceira fase desse processo mais amplo, né? Que pode ser de criação do programa de governança mesmo. Bom, resumindo nessas três fases, assim, a gente consegue ter vários serviços que podem ser oferecidos, inclusive ali no Carreira em Privacidade, que é o meu programa de formação, a gente tem um arquivo completo com todos os serviços que podem ser oferecidos em cada etapa, né, dessas três fases ali. Então, quando você for prestar um serviço, você pode visualizar essa possibilidade, né, de subdividir as etapas de um projeto de adequação. O importante é você deixar claro para o cliente, né, o que é o projeto de adequação, quais os limites ali lá na sua contratação inicial, você já deixa claro os limites, para você não ser obrigado a criar um programa de governança completo e monitorar isso, né? Inclusive, o monitoramento pode ser vendido como uma etapa posterior, assim, um outro serviço, seja, por exemplo, como encarregado ou simplesmente como uma consultoria. Pode vender, por exemplo, um banco de horas ali. Eu vendo 200 horas para você de consultoria aí ao longo do ano. E vai sendo, né, computada aquelas horas, vão sendo computadas aquelas horas de acordo com o uso pela empresa. É um exemplo de serviço que você pode vender depois de um projeto de adequação. E antes de finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para você aquele famoso pedido tradicional do YouTube. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que tem interesse na área, né? Pode se beneficiar das informações que estão aqui. E siga o canal também, porque isso ajuda a fazer com que os vídeos sejam entregues para mais gente possa ter acesso à informação, tá certo? Muito obrigada. Próximo vídeo, o tema vai ser provavelmente treinamentos, que achei interessante aqui, tive algumas ideias durante gravando esse vídeo aqui agora com vocês. Como um agradecimento, eu quero deixar para vocês um link aqui na descrição de um mapa mental com mais ou menos essa ideia que eu trouxe aqui hoje, né? Sobre todo um projeto de adequação, um programa de governança, sobre essas etapas e tal. Então, esse mapa mental ali vai estar disponível no Telegram. Vocês conseguem acessar pelo link que está aqui na descrição. Qualquer dúvida sobre o mapa mental ou sobre o vídeo mesmo, podem deixar nos comentários ou, preferencialmente, para eu responder mais rápido, vai lá no Instagram, também vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre abro caixinha, pode perguntar lá no caixinha de perguntas, ou me manda direct mesmo, que eu costumo responder, mesmo que demore um pouquinho, mas eu respondo sempre, tá certo? Muito obrigada, espero que tenha gostado do vídeo, que isso possa te ajudar aí a clarear um pouco mais as ideias sobre o projeto de adequação, sobre as etapas, sobre a prática na área, e continuemos propagando a palavra da LGPD por aí.